Salve Maria. Como a nossa irmã estava rezando, as 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. A fé é em pedirmos através da oração que Deus haja na nossa vida, que Deus haja nas nossas dificuldades, que Deus haja nas nossas alegrias. A esperança de sempre esperar no Senhor por aquilo que já pedimos e quando pedirmos já crermos que já realizou. E a caridade em fazer tudo por amor a Deus. Meu nome é Leandro e estou aqui hoje para falar um pouco do relacionamento que nós precisamos ter com o nosso anjo da guarda, por inspiração de São Padre Pio. São Padre Pio, como alguns já conhecem, é um grande santo dos nossos tempos, tal qual muitos conseguem compreender aquilo que ele viveu há muito tempo atrás, e as palavras deles ressoam até hoje para nos inspirar aquilo que nós precisamos fazer enquanto cristãos, filhos de Deus, crermos naquilo que a igreja ensina. E no dia de hoje, nós somos convidados a aprofundar um pouco mais sobre o nosso relacionamento que precisamos ter com o nosso anjo da guarda. E para que nós possamos iniciar, eu vou ler uma carta de São Padre Pio para uma de suas dirigidas espirituais sobre o anjo da guarda. Essa carta foi escrita por São Padre Pio a Anita Rodotti no dia 15 de julho de 1915, para que a gente possa compreender porque mais de um século São Padre Pio já falava, e isso é para que nós, a partir de hoje, aprendamos a ter um relacionamento com o nosso anjo da guarda. E diz São Padre Pio a ela: querida filha de Jesus, que o teu coração seja sempre o templo da Santíssima Trindade. Que Jesus aumente em teu espírito o ardor do seu amor e que ele sempre te sorria com todas as almas a quem ele ama. Que Maria Santíssima te sorria durante todos os acontecimentos da tua vida e abundantemente substitua a mãe terrena que te falta. É um ensinamento, porque muitas das vezes uns são órfãos de mãe e Nossa Senhora vem acolher e pegar este lugar e nos mostrar que existe um colo de mãe para nós. E diz que o teu anjo da guarda vale sempre sobre ti, que possa ser teu guia no áspero do caminho da vida, que sempre te mantenha na graça de Jesus e te sustente com suas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra, que te proteja sob tuas asas de todas as armadilhas do mundo, do demônio e da carne. Esforça-te. Aí agora ele vai falar o meu nome e você repita com o seu nome, Leandro, por ter uma grande devoção a esse anjo tão benéfico. Que consolador é saber que perto de nós há um Espírito, que do berço ao túmulo nunca nos abandona, nem mesmo quando nos atrevemos a pecar. Este Espírito Celestial nos guia e protege como um amigo, um irmão. É mais consolador ainda saber que esse anjo ora sem cessar por nós, oferece a Deus todas as nossas boas ações, os nossos pensamentos, os nossos desejos, se são puros. Olha a atenção que nós precisamos ter, é da pureza dos nossos pensamentos, dos nossos desejos. Por caridade, não te esqueça deste companheiro invisível, sempre presente, sempre pronto a nos escutar e ainda mais nos consolar. Ó deliciosa intimidade, ó feliz companhia, se soubéssemos pelo menos compreendê-la. Mantém sempre teu anjo diante dos olhos da alma. Recorda-te com frequência da presença desse anjo. Agradece, ora, nutre, sempre para com ele uma boa companhia. Abra-te e confia a ele teus sofrimentos. Toma sempre cuidado para não o ofenderes a pureza do seu olhar. A prudência que nós precisamos ter no nosso olhar, porque o nosso anjo vê aquilo que nós vemos também. Toma conhecimento e fixa bem esta verdade em tua alma. Ele é muito delicado, sensível. Dirige-te a ele em momentos de suprema angústia e experimentarás os benéficos efeitos.
Nunca digas que estás sozinha na batalha contra os teus inimigos. Nunca digas que não tem ninguém com quem te possa abrir e confiar. Isso seria uma grande ofensa a esse mensageiro celestial. No que diz respeito às locuções interiores, não te preocupas, fica tranquila. O que sim deves evitar é prender o teu coração a estas locuções. Não dês muita importância a elas. Mostra-te indiferente. Não a desprezes, porém não ames nem desejes tais coisas. Deve sempre responder a estas vozes assim: Jesus, se sois vós que me falais, fazei-me concretamente ver os efeitos da tua palavra, ou seja, as santas virtudes em mim. Humilha-te diante do Senhor e confia nele. Gasta as tuas melhores energias com a graça divina, praticando as virtudes, e deixa então que a graça opere em ti conforme a vontade de Deus. Não as virtudes que santificam a alma, e não os fenômenos, são as virtudes que santificam a alma e não os fenômenos sobrenaturais. É para que a gente possa entender que as nossas virtudes, assim como nossa irmã falou, que vão santificar a nossa alma. Não é o sobrenatural que eu vou viver, não é os milagres que eu vou ver que vai me tornar santo ou não, mas é a graça de viver aquilo que o Senhor nos chamou a viver. Não te perturbes procurando saber e entender quais locuções vêm de Deus. Um dos principais sinais de que essas locuções vêm de Deus é que, tão logo ouvimos essas vozes, nossa alma se enche de temor e perturbação, mas logo em seguida deixam a alma numa divina paz. Por outro lado, quando as locuções interiores provêm do inimigo, no início provocam uma falsa segurança, mas logo em seguida vem uma perturbação e mal-estar indescritíveis. São as virtudes que santificam a alma. Não duvido em absoluto de que Deus seja o autor de tais locuções, mas é preciso que seja cautelosa, porque muitas vezes o inimigo pode misturar ali coisas que são dele. Mas isso não te deve assustar. Esta é uma provação a qual foram também submetidos os maiores santos e as almas mais iluminadas, que não obstante tudo isso foram agradáveis a Deus. Deves somente prestar atenção a nunca crer facilmente nessas locuções, e de forma especial quando se trata daquelas que exigem que faças algo ou indica modo de agir. E cuida de recebê-las, submeter tudo em juízo de quem te dirige espiritualmente, obedecendo às suas decisões. Por isso nós precisamos de um diretor espiritual, por isso nós precisamos de um padre que nos acompanhe. Recebe, portanto, tais locuções com muita cautela e com muita humildade e constante indiferença. Comporta-te desta maneira e tudo fará crescer teus méritos diante do Senhor. Põe teu espírito em paz. Jesus te ama e muito. Quando a ti, procura corresponder a este amor, sempre progredindo em santidade diante de Deus e dos homens. Faze também orações vocais, pois ainda não chegou a hora de deixá-las, e suporta com humildade e paciência as dificuldades que experimentas ao fazer isso. Prontificamente também a sofrer as distrações, a aridez, mas nunca abandones a oração e a meditação. É obra do Senhor que assim deseja tratar-te por teu proveito espiritual. E aí, São Padre Pio termina: perdoa-me se termino por aqui, só Deus sabe o que me custou escrever esta carta. Estou muito doente. Reza para que o Senhor queira me logo livrar deste corpo. Eu te abençoo. E também a querida Francisca. Desejo que vivais e morrais no braço de Jesus. Essa foi uma carta que nos mostra que os nossos anjos da guarda estão conosco desde a concepção. Por isso nós defendemos a vida desde a concepção. Por isso nós somos contra o aborto. Por isso nós somos a favor da família. Por isso nós somos a favor da vida. Por isso nós somos a favor das coisas de Deus. Por isso nós defendemos as coisas sagradas. Por isso nós queremos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso nós devemos ter um relacionamento com o nosso anjo da guarda, para que possamos ser inspirados por ele no que devemos fazer, qual caminho devemos tomar, quais escolhas nós precisamos fazer. E é para isso que nós estamos aqui hoje. Para que através do nosso anjo da guarda, que através dessas palavras que serão aqui proclamadas e dessa carta que nós lemos, possamos compreender com mais facilidade a voz de Deus em nossa vida. Aquilo que o nosso anjo nos inspira. Ter discernimento daquilo que nós precisamos fazer. Existem no mundo milhares e milhares, miríades e miríades de anjos. E cada um de nós tem um anjo da guarda, que é nos dado no dia da nossa concepção, no momento da nossa concepção, no momento da fecundação.
E esse anjo que nós recebemos ora sem cessar diante de Deus. Como diz Jesus, deixai vir minhas criancinhas. Por que deixar vir a Cristo as criancinhas? Porque Jesus mesmo diz que os anjos dela ficam face a face com Deus. Então, quando nós pecamos contra essas crianças, quando nós levamos as crianças para o mau caminho, quando nós tiramos a vida dessas crianças, o que acontece? Os anjos dela já estão diante de Deus. E ali acontece uma ira de Deus. Porque São Padre Pio mesmo disse, não houvesse no mundo se houvesse no mundo um só dia sem aborto, o mundo estaria em paz. Um só dia. Um só dia. E São Padre Pio, numa confissão de uma mulher, quando fez ela experimentar espiritualmente e ver aquele aborto que ela havia cometido, ela viu um homem de branco subindo e andando pelos caminhos de Roma. E São Padre Pio diz a ela: o teu filho seria o Papa. E olha, quantos filhos são ceifados, quantos sonhos são ceifados, quantas graças são ceifadas, quantos profissionais, quantos santos. Nós não podemos continuar tirando vidas. Nós precisamos ser a favor da vida. E Deus nos mostra, através da sua palavra, lá em Hebreus, que os anjos são seres espirituais a serviço de Deus, que confia a missão a eles para o bem daqueles que querem herdar a salvação. Ora, se eu e você queremos herdar a salvação, Deus nos dá esse anjo, e esse anjo nos inspira a seguir o caminho de Deus. A nossa vida é cheia de escolhas. Nós passamos por muitos problemas, por muitos momentos, em que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de parar, dá vontade de jogar tudo para o alto. Às vezes que a gente para e começa a achar que Deus silenciou, ou a gente para de acreditar em Deus. E aí São Padre Pio vem nos mostrar que nós nunca podemos achar que estamos sozinhos, porque nós não estamos. Perto de nós, aqui do meu lado, o meu anjo está. É do meu lado, é junto comigo em todos os momentos. E ele é poderoso. E ele tem um poder profundo, forte, que é capaz de destruir qualquer coisa que venha contra nós, contra a nossa casa, contra a nossa família. Mas a gente precisa saber invocá-lo. A gente precisa ter relacionamento com ele. A gente precisa ter coragem, ter ousadia. E aquilo como nós rezávamos, ter a esperança, ter a fé de acreditar que ele está conosco. O anjo da guarda, como aquela pequena oração que a gente aprende quando criança, é: que rege, que guarde, que governe e que ilumine. É ele que rege, é ele que guarda, é ele que governa, é ele que ilumina. A gente precisa entender que aquela oração tão pequena, tão simples, que nós ensinamos para os nossos filhos quando crianças, quando aprendemos também quando criança, é de um poder extraordinário, sobrenatural, grandioso, poderoso, que é capaz de destruir as artimanhas do demônio. Mas o que a gente precisa entender, como São Padre Pio diz, nós precisamos estar nas asas do nosso anjo. Nós precisamos estar na presença do nosso anjo. E tudo isso nos é dado por graça. E é dado desde a concepção até a morte. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre isso que nós estamos falando aqui, nós vamos ler a primeira leitura de hoje, que está lá em Hebreus, no capítulo 23, do versículo 20 ao 23. Promessa de bênção. Vou enviar um anjo diante de ti para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Está de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele te diz. Não lhe resista, pois ele não te perdoaria a tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu te disser, serei o inimigo dos teus inimigos e o adversário dos seus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os iteus, os fariseus, os cananeus, os heveus, os jebuseus, que exterminarei. Essa é a palavra do Senhor para nós.
Essa é a palavra do Senhor para confirmar em nós a esperança que nós precisamos ter, a fé que nós precisamos ter, que existe um exército diante de nós marchando a nosso favor para que possamos realizar o sonho de Deus na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, no nosso meio. Que a gente não precisa ter medo, que a gente tem que ter coragem. As perseguições vão vir, os problemas vão vir, a dificuldade vai vir, mas a gente precisa ter coragem. A gente precisa lutar pela nossa família. A gente precisa lutar por aquilo que nós acreditamos. A gente precisa lutar para que a verdade seja proclamada. Que a semente seja plantada. Que os nossos filhos sejam bem educados. Esse é o nosso dever. E quando a gente entende isso, que nós temos alguém ali que nos guarda, que nos guia, que nos conduz, que nos inspira. O que é que Jesus fala? O que é que Deus fala para nós? Sejais solícitos. Ouve o que o anjo te diz. E mais do que ouvir é fazer aquilo que o anjo nos diz. E para a gente compreender melhor, nós temos um anjo da guarda. Quando um casal se casa, ele ganha mais um anjo da guarda. A igreja tem um anjo da guarda. A cidade tem um anjo da guarda. O estado tem um anjo da guarda. A nação tem um anjo da guarda. A paróquia tem um anjo da guarda. A diocese tem um anjo da guarda. Então nós somos rodeados de anjos, anjos poderosos, mas a gente precisa aprender a rezar por eles. E como que nós aprendemos a rezar por eles? É clamando sim a tua presença, é pedindo sim que eles intervenham no mundo espiritual, pois a própria oração do Pai Nosso nos ensina que o quê? Façais aqui na terra como no céu, porque primeiro é no plano espiritual e depois se concretiza no plano material, porque é através da fé que nós vemos a graça de Deus se realizar. Porque se eu não crer naquilo que eu peço, não vai acontecer. Eu preciso crer. Assim como nossa irmã, quando estava rezando aqui, falou, confiais, que daqui a 1 ano a tua graça acontecerá. Você já estará dando testemunho, você já estará carregando o teu filho no colo. É essa fé que nós precisamos ter. É essa fé de não só ver o sobrenatural, mas no caminho ordinário da nossa vida. Não deixar de testemunhar a nossa fé. Não deixar que as ideologias entrem na nossa família, que as ideologias entrem nas nossas casas. Não, nós não podemos. E é aí que a nossa fé é testada. De que lado você vai ficar? O que você vai falar? Você vai se posicionar ou não? Você vai se omitir? Você vai ir atrás? Você vai correr risco? O que você vai fazer? Esse questionamento que fica para mim e para você. O que nós vamos fazer quando essas coisas entrarem nas nossas casas? Quiserem entrar nas nossas cidades? Porque já perseguem um monte. Nas universidades, faculdades, na política, em vários lugares da sociedade. Nós não podemos mais deixar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos mostrar que nós somos terra de Santa Cruz. Nós somos terra de um povo de Deus. Nós somos evangelizados. Nós cremos num Deus uno, santo. É isso que nós precisamos entender. E para ir mais além, existe 3 arcanjos: São Gabriel, São Rafael e São Miguel. São Gabriel é a força da palavra de Deus, é aquele que anuncia e traz e conduz a família de Nazaré e também conduz a nós. Conduz a nossa casa, conduz a nossa família. E que não nos deixa ter medo. Ora, foi ele que em sonho inspirou São José a não abandonar a Maria. E inspirou também a São José e a Maria a fugir para o Egito. Mais uma vez nós vemos aí que São Gabriel é defensor da vida desde a concepção. Pois ali protegia o Filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós não podemos deixar com que essas coisas destruam as nossas crianças, nossas famílias. São Rafael é a cura de Deus. São Rafael conduziu Tobias. Conduziu aquele jovem que foi a uma terra distante e ali encontrou uma mulher que, seguindo a orientação deste anjo, tornou-se marido dela, e ao tornar-se marido dela, viveu um tempo de espera, e esse tempo de espera fez uma libertação acontecer na vida dela. E ao mesmo tempo, pouco depois de voltar, viu a cura do seu pai acontecer, através de São Rafael.
E também de muito tempo atrás, nós vemos que São Rafael é o anjo protetor do Brasil. E aí a gente volta lá também, que eu esqueci de falar, que São Gabriel, como diz os antigos padres santos do deserto, ele está ali para nos guardar, nos defender e nos inspirar segundo a palavra de Deus. E São Miguel Arcanjo, o anjo da libertação de Deus, que além de defender o céu e proclamar quem como Deus, e ninguém é como Deus. E ali Satanás e os seus anjos foram destronados. E esses anjos vieram para a terra. E nós sabemos que aqui neste mundo jaz no maligno. Nós sabemos que a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades e virtudes, contra o mundo tenebroso. E as pessoas são inspiradas demonicamente por eles, pelos demônios. Demônio que veio para matar, roubar e destruir. Veio para tirar a nossa fé, tirar a nossa dignidade, tirar a nossa identidade. E por isso nós precisamos lutar com armas espirituais. Rezar pelos nossos anjos da guarda. Porque o nosso anjo da guarda é muito mais poderoso do que qualquer demônio. Mas a gente precisa aprender a rezar. E esse relacionamento com o nosso anjo da guarda precisa ser cultivado. É como um relacionamento de marido e mulher. Precisa ter diálogo, precisa ter cumplicidade, precisa ter a admiração, precisa ter a confiança. E ser um amor desinteressado. Não é só porque ele pode me defender, não é só porque ele pode realizar milagres. Não. É porque ele está ali para me levar para o céu. Essa amizade desinteressada, esse amor desinteressado, ele deve ser o nosso amigo. Porque ele está sempre orando por nós. Pode ter alguém, pode ter uma mãe, pode ter um pai, pode ter um irmão que ora por nós. Mas não é sempre. E o nosso anjo da guarda está sempre orando por nós. Ele não deixa, ele não cessa de orar por cada um de nós. Ele nos defende do maligno. Tem coisas na nossa vida que não adianta eu falar com o meu irmão, com o meu pai, com minha mãe. É só Deus. É só através do meu anjo da guarda. É só através da intercessão dos santos, de Nossa Senhora. Tem coisa que nós precisamos entender que é no mundo espiritual, é no plano espiritual que ninguém consegue resolver. Ora, não tenhais medo de ir aos tribunais, não tenhais medo de sofrer perseguição, não tenhais medo de ser preso, porque o próprio Senhor nos diz que o que? O Espírito Santo falará em nós. E quando entendemos e aprendemos a endireitar o nosso caminho e fazemos as coisas de Deus conforme Deus nos inspirou, ninguém vai poder nos tocar. Ninguém, nada vai poder nos parar, nos impedir de realizar a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. Nós somos preciosos diante de Deus. Você é precioso diante de Deus? O que Deus fala? Eu troco reinos por conta de ti. Eu troco nações. E por que nós ainda duvidamos? E por que nós temos medo? Não tenhais medo, diz a palavra de Deus, durante 366 vezes. Mais de uma vez por dia. Durante o ano. Nós não podemos negar a existência dos anjos. Eu não posso negar a existência dos anjos. O pouco daquilo que Deus me fez conhecer do anjo da guarda, do meu anjo da guarda, do relacionamento que eu tenho com ele, eu recebo inspirações a todos os momentos, nas decisões em que eu preciso tomar. Às vezes eu quero desviar daquilo que é a verdade, a vontade de Deus, e logo ele vem ali, me cutuca e me mostra qual é a vontade de Deus. Mas às vezes a gente quer deixar a nossa vontade falar mais alto. E a gente acaba negando a vontade de Deus. Nós não podemos mais continuar com isso. Nós somos seres limitados, frágeis, pecadores, miseráveis, rabugentos, ignorantes. Mas a gente precisa ser moldado. O nosso anjo da guarda nos ensina aquilo que nós precisamos fazer para sermos moldados. Se soubermos escutar a voz do nosso anjo da guarda, e assim sermos conduzidos por ele, seremos protegidos por Deus, abençoados por Deus. E ninguém ousará tocar no escolhido de Deus, ninguém ousará tocar no profeta de Deus, ninguém ousará tocar naquele que foi escolhido por Deus. Seja no lugar onde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, seja qual for o lugar.
Se você estiver na verdade, se você estiver inspirado por Deus, nada vai te impedir. A palavra que o Senhor tem para nós hoje é coragem, intimidade, relacionamento, oração, adoração, caridade, santidade. Protegei as nossas famílias, protegei as nossas crianças, protegei a nossa sociedade. Não tenhais medo. As dificuldades virão, os problemas virão, vão tentar invadir a nossa casa, vão tentar invadir a nossa família, vão tentar destruir a nossa fé, tentar destruir a nossa igreja, mas o Senhor diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre elas. Nós esperamos e cremos no Senhor, e o Senhor agirá no momento certo. Deus não demora, Deus não escreve por linhas tortas. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre a tua palavra. E através do nosso anjo da guarda, nós escutaremos a voz de Deus. E escutando a voz de Deus, nós faremos a tua vontade. E fazendo a tua vontade, nós alcançaremos o céu. E quando alcançarmos o céu, veremos aquelas boas ações que fizemos, aqueles frutos que colhemos, aquelas sementes que plantamos, aqueles sonhos que realizamos. Mas só poderá colher aquele que plantou. E se você tem um chamado de Deus, seja qual for, vai. Cumpre o chamado de Deus. Aquilo que o Senhor me falava no caminho para cá é: cumpre o meu chamado, cumpre o meu propósito. Aquilo que eu te chamei é só você que pode fazer. Não existe mais ninguém. É só você. Vai ter momentos que vai ser só eu e você. Vai ter momentos que as lágrimas vão vir. Vai ter momentos que você vai querer largar tudo, porque é muito mais fácil deixar de lado. Cumprir o propósito de Deus é difícil. Cumprir o chamado de Deus é difícil, porque vão atentar contra a nossa família, contra a nossa vida, contra a nossa dignidade. Mas nós não podemos ter medo. Existe um clamor dos filhos de Deus. A criação clama e espera a manifestação dos filhos de Deus. E o Brasil é essa terra dos filhos de Deus. O Brasil é essa terra que se levantará e levará a palavra de Deus a todos os continentes. O Brasil é essa geração que está se manifestando, que está acordando e entendendo que é necessário agir. É necessário que tenhamos a fé na palavra de Deus e cumpramos o propósito que Deus nos chamou. E quando a palavra de Deus nos mostra que os espíritos de Deus, os anjos, são confiados a cada um de nós a missão de quem deve herdar a salvação. Se você foi chamado por Deus a herdar a salvação, você tem um anjo com você. Nós temos um anjo conosco. E é crendo nisso que nós vamos para as batalhas. É crendo nisso que nós vamos assumir todos os lugares. Nós já estamos sendo chamados, sendo convocados. Essa geração é convocada. Eu e você somos convocados a ser sal da terra e luz do mundo. Não são as pessoas, não são as outras coisas, as ideologias, as agendas que vão dizer aquilo que nós precisamos fazer. Não, é a palavra de Deus que precisa conduzir a nossa vida. É a palavra de Deus que precisa conduzir os nossos passos. E é através da palavra de Deus que nós seremos sal da terra e luz do mundo. É através da palavra de Deus que nós vamos incendiar o mundo através do Evangelho. Nós vamos dar testemunho com famílias numerosas, com filhos santos, com casais santos, com sacerdotes santos, com músicos, com pregadores santos, com políticos santos. Nós vamos dar testemunho que é possível viver a santidade. E a palavra de Deus nos convida a isso. E o nosso anjo da guarda vai nos inspirar. Senhor, nesta noite nós pedimos a proteção, o discernimento, o conhecimento, todos os dons necessários para que possamos criar a nossa família, para que possamos ser inspirados pelo Senhor. Que o nosso anjo da guarda venha queimar o nosso coração, fazer queimar a nossa alma. Queima, Senhor, aquilo que nos impede de te enxergar. Queima, Senhor, aquilo que nos impede de te escutar. Que o teu fogo santo venha queimar, Senhor Jesus,
todas as esferas da nossa sociedade. Venha queimar, Senhor Jesus, as impurezas da nossa família. Venha queimar os nossos pecados e nos inspire a sermos sal da terra e luz do mundo, a sermos profetas nessas gerações, a sermos santos nessas gerações, e que a palavra de Deus seja fecunda em cada um de nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine, hoje e sempre. Amém. Não tenhais medo.